Boa tarde a todos. Eu sei que vai estar sendo uma tarde bem intensa, né? Muita informação. Então, vou passar um pouco para vocês e como a gente pode integrar, então, alguma dessas questões que foram levantadas no Google Classroom. Eu não sou especialista em Google Classroom, não sou especialista em educação, né? Como o Camilo já disse, eu sou apenas um usuário, né, da plataforma, pois quando eu entrei aqui na Unifesp, não faz muito tempo, vai fazer 2 anos agora, muitos alunos falaram que não gostavam do Moodle, se tinha uma outra alternativa, e eu fui atrás e vi que a gente tinha essa possibilidade de usar o Google Classroom, e a partir daí, então, comecei a utilizar a plataforma, e até gostei mais do que o Moodle também, eu não me adaptei tão bem, mas isso vai de cada pessoa, né? Então, vou falar então, essa foi a minha experiência com o Google Classroom, e por isso que eu estou utilizando essa plataforma. Bem, então, eu vou mostrar então como a gente integra então esses tipos de avaliações, né? No Classroom, quem tiver mais alguma questão que queira colocar, por favor, deixa no chat. Eu, Bruno, então, no final a gente pode ir conversando. Se for alguma coisa pontual, né, a gente pode comentar agora. E quem não conseguir acessar essa apresentação de alguma forma, eu disponibilizei no site do laboratório, então a pessoa vai lá e vai ter acesso também a essa apresentação, tá bom? Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acessar, então, uma conta Gmail, né? E a conta Gmail, ela tem que ser institucional, né? Então, a instituição que não tiver ainda isso, pode escrever para Google justamente para ter isso, pois o Classroom, ela vem da conta G Suite, né? Que é justamente uma conta que existem vários aplicativos. Então, uma vez que você tem uma conta, né, institucional, você faz o login normal, então você coloca o seu e-mail, né, a sua senha, e vai ter acesso, então, a essa página. De preferência, gente, quando for utilizar o Google Classroom, utilizem o Google Chrome, pois ele permite, né, você ter uma flexibilidade maior quando você está utilizando essa plataforma. Bem, então, uma vez que você logou, você tem acesso imediato aos seus e-mails, imagens e a uma janelinha aqui, né, uma opção, que são todos os aplicativos que estão presentes então, na sua conta Google. Se você clica ali, você tem diversos aplicativos, né, e um deles é justamente o Classroom. Você clica, se for a primeira vez, você tem que assinalar que é professor. Se você não fizer isso, pode dar algum problema depois, você não consegue criar salas, tá? Então, se for a primeira vez que você estiver acessando, faça dessa forma. E uma vez que você está, então, na sua sala no seu Classroom, você pode, então, criar turmas, tá? Eu estou falando essa parte de criar, pois muita gente talvez não assistiu o primeiro, então estou dando uma repassada de forma rápida, para justamente a gente conseguir integrar essas coisas da melhor forma. Para você criar uma sala, então, você clica nesse mais aqui, né, uma vez que você está no Google Classroom. Você vai ter duas opções. Uma delas é participar de uma turma, então, o que vocês vão fazer para justamente ter acesso a essas questões que a gente está colocando aqui, os vídeos, as apresentações, e mesmo até as discussões que estão sendo levantadas no mural. E, no caso, né, a gente vai querer, então, né, criar uma turma, justamente a sala que a gente está interessado para a disciplina que vocês vão ministrar. Uma vez que você coloca criar, é obrigatório um nome da turma e conforme a gente vai utilizando, a gente vê a necessidade de colocar nomes cada vez mais claros, talvez do semestre daquela turma também, então justamente para você ter um controle maior, porque vai chegar um momento que você vai ter muitas salas, né? E isso então dificulta então, a nossa organização, então a melhor forma é deixar sempre claro com o nome. Uma vez que você coloca o nome, então, estou colocando um nome qualquer, só justamente para ter os slides para essa apresentação, você pode clicar em criar. Bem, uma vez que você faz isso, vai demorar um pouquinho, e ele, então, vai gerar, né, essa sua sala, e aqui vai ter o código da turma, no qual você pode até clicar, não entrem nessa, isso aqui é só uma turma que eu criei justamente para, novamente, ter os slides. Mesmo na aula presencial, eu já fazia isso, eu já projetava isso na sala, eles já entravam, então todos os alunos teriam acesso então, ao Classroom, você não precisa adicionar um a um, só com esse código eles vão ter o acesso à sala, e isso facilita muito, lógico que um ou outro aluno tiver um problema, pois você pontualmente vai lá e adiciona. Lembrando, é importante, se você está usando uma conta institucional, o aluno também utilizar a conta institucional, por isso
facilita muito e minimiza vários problemas de compatibilidade de e-mail. Tá? Bem, uma vez que você criou, você pode então vir nessas opções aqui, tá? Nas configurações, e selecionar algumas coisas que são importantes. A primeira parte é justamente o nome, aquele igual quando você cria, né? Você não precisa colocar nada. A segunda parte é justamente um geral, que quem pode comentar ou quem pode escrever no mural, e nesse momento ter esse contato com os alunos é fundamental. Então, eu não tenho outra forma de contato com os alunos, eu não tenho Facebook, então eu não misturo isso. Então, meu contato com eles é via o mural. Então, sempre que eles tiverem alguma dúvida, isso chega para mim de forma bem rápida e acessível. Então, coloca a opção para eles postarem, comentarem o momento que eles quiserem, tá? Agora, também a gente tem a opção de gerar até o link do Google Meet, então quem tiver isso já pode deixar. Então, o aluno ele entra na sala, então ele já pode clicar para a aula presencial, caso vocês optem por isso, né? E a parte de avaliações. Então, aqui, o Google Classroom, ele já faz todos os cálculos das contas para você. O que talvez você teria que fazer na mão, na planilha Excel, se você organizar aqui dessa forma, você pode, então, ir criando as atividades valendo nota. Então, você tem, então, a nota, a média do aluno de acordo com como você quer considerar cada um desses exercícios ou provas. Então, quando você clica aqui no cálculo da nota final, você tem opções, ou total de pontos, ou você pode ponderar, dividindo, então, em exercícios práticos, teóricos, ou provas, enfim, da forma que você quiser, e quantas categorias você quiser. Aqui eu dei um exemplo, então, de criar de forma ponderada, colocou, então, que 50% da nota seriam exercícios práticos, e 50%, então, exercícios teóricos. Assim, é só uma forma de como eu criei aqui, mas fiquem à vontade para fazer de qualquer forma. Basta colocar aqui, adicionar categoria, e você tem, então, essa liberdade de criar mais categorias, tá? Uma vez que você fez isso, você salva. Bem, então aqui nessa página inicial, né, se você optou por aquela questão do Google Meet, ele vai ter o link aqui, os alunos vão ter acesso a isso. E aqui é o mural, no qual você pode postar qualquer coisa, e isso eles vão ter esse contato direto. Então, quem nunca utilizou, você tem essa opção. Então, se você colocar bem-vindos ao curso, todo mundo vai ter isso, podem comentar, enfim, os alunos podem postar coisas que são de interesse também da disciplina. Então, é uma boa troca, né, de informação. Bem, a segunda, então, aba que a gente tem é justamente as atividades, né, onde nós podemos, então, criar essas atividades valendo nota, e a gente pode pensar, então, em todas essas estratégias, né, de avaliações que foram pensadas aqui. Então, se você quer criar uma atividade, como, por exemplo, um projeto, você pode vir em atividade, né? Você, então, dá um título para essa atividade, descreve, então, né, como que é essa atividade. Você pode selecionar, então, que é para essa sala, né, mas os alunos, então, todos os alunos, ou se você quiser fazer atividades diferenciadas para cada grupo de aluno, você pode vir aqui, então, selecionar quais alunos vão fazer uma determinada atividade, qual aluno vai fazer uma outra determinada atividade, você tem essa opção também. Você vem e coloca também, as opções de qual categoria de nota. Então, se você colocou mais de uma, se a nota final for ponderada, então você coloca qual que seria, então, a categoria que esse exercício ou essa avaliação faz parte. A data da entrega, né, que é importante isso, a gente tem um limite, lembrando, né, que os alunos têm essa questão da dificuldade, muitos alunos têm dificuldade com acesso, né, não ser datas tão restritas, deixar um tempo maior, né, são algumas recomendações. E, ao mesmo tempo, né, a gente pode criar justamente as rubricas, né. Então, o Google Classroom permite a gente fazer isso, e é muito interessante, pois você faz, os alunos têm esse acesso, e na hora da correção também facilita a nossa vida, né. Então, aqui só dei um exemplo, não é algo que eu fiz na minha disciplina, mas justamente era um projeto de zoologia, no qual o aluno tinha que criar um projeto relacionado a um grupo de vertebrados, né. Bem, uma vez que eu coloco, então, criar... Marcelo, desculpe interromper. Você consegue, não sei se maximizar a sua tela, está meio pequeno para algumas pessoas. Melhorou? Para mim melhorou já um pouco. Ok. Só deixa eu fazer isso aqui. Perfeito. Uma vez, então, que você seleciona, então, criar uma rubrica,
ele, então, mostra, né, qual seria, então, esse primeiro critério que você queria colocar. Então, justamente pensando, né, qual seria a linha, né, quando o Bruno apresentou. E depois disso, né, você pode, então, descrever aquele critério colocando de forma mais clara, então, o que você está pretendendo avaliar, né, naquele critério. E você vem e seleciona, então, quais seriam, né, os níveis daquele critério. Então, aqui eu dou um exemplo simples, né, então, valendo 5 pontos, sendo esse nível excelente, e você descreve, então, o que o aluno precisa, né, ou o que você está considerando justamente para ele ter 5 nesse critério que você criou. Então, você pode vir aqui nesse mais e criar, então, diferentes níveis desse critério. Então, se você clicando aqui, você tem essa opção, né, de adicionar um nível, e você vem, aqui só dei um exemplo, então, criei 4 níveis, sendo notas distintas para cada um deles, né, um título para isso, então, a gente relembra um pouco da escola ainda, né, excelente, bom, ruim, péssimo, enfim, você pode fazer da forma que você achar melhor. Mas o importante é justamente você descrever, né, o porquê que o aluno, né, naquele quesito foi atribuído aquela determinada nota, seguindo então a sua rubrica. Bem, se você quiser adicionar então um novo critério, você vem adicionar um critério, né? Novamente, ele vai, ele vai abrir a opção, né, para você descrever aquele critério e você pode vir então e adicionando esses diferentes níveis. Você pode colocar quantos você quiser e também tantos critérios você quer e quantos níveis. Mas lembrando, né, das recomendações, né, de tudo que foi apresentado, conforme você vai criando muitos, às vezes fica um pouco subjetivo aí como você vai fazer essa avaliação. Então, o número vai um pouco, né, daquilo com que o Bruno falou. E o interessante é que os alunos vão receber uma cópia disso. Então, toda atividade que tiver uma rubrica, nela vai ter, então, isso para os alunos. Eu vou mostrar também como que isso vai ficar apresentado para o aluno, uma vez que a gente fez uma rubrica. Bem, então eu criei uma rubrica, está aqui, tem ela. Se você clicar aqui, ela abre novamente. Uma vez que você faz isso, você pode, então, criar essa atividade clicando em criar, né? Então, aqui realmente vai vir a confirmação se você quer fazer isso ou não. Você fala aqui sim, criar atividade. E essa atividade, então, o aluno vai receber um e-mail. Uma vez que ele receber esse e-mail e acessar, então, o Classroom do aluno aqui, ele vai ter exatamente aquilo que foi postado com as orientações, e se ele clicar aqui em ver atividade, ele vai ver justamente aquelas rubricas, tá? Então, isso deixa o processo muito mais claro, objetivo e facilita, né? Não só para o aluno, a compreensão, como para a gente também, durante a nossa correção. Bem, então o aluno cria, então, o projeto que ele quiser, então ele pode vir aqui em adicionar, criar, né? Ele gera um documento e entrega para o professor, tá? Então, uma vez que ele entregou para o professor, então, na minha página, eu consigo ver que o aluno entregou aquilo, né? Eu posso clicar em ver atividade, vai estar o nome do aluno, quem desenvolveu essa atividade, no caso sou eu, né? Estou só como exemplo aqui. Eu clico, né, então, no aluno e consigo ver exatamente a atividade que foi feita. E aqui, ó, eu tenho as opções, então, de colocando, né, selecionando, então, quais são os critérios e os valores, então, para esse exercício específico, né, para esse projeto, como eu dei um exemplo aqui. Então, quem estava perguntando justamente, né, acha que dificulta, que essas rubricas acabam dificultando, nesse caso, ela facilita e muito a nossa vida. Pois você vai lendo o texto e vai podendo simplesmente selecionar quais são, né, os níveis para cada um desses critérios que você fez, e no final ele computa, então, a nota, né, baseado justamente nesses quesitos. Então, facilita a correção e fica muito mais claro para o aluno, pois ele vai receber esse feedback também. Bem, e aí, uma vez que você faz isso, você devolve para o aluno então vai ter acesso a essa nota certinha, e aqui você pode colocar comentários, feedbacks pessoais para o aluno, então, tudo aquilo que foi falado até agora, né, a importância de a gente dar esses feedbacks durante o aprendizado. Bem,
Então, isso aqui é como se fosse um projeto, uma coisa mais... você não tem nada, não é um quiz, não é nada tão elaborado. Basta você criar uma atividade e o aluno, então, vai colocar um arquivo aqui, PDF ou Word, da forma como ele quiser. Ou pode até criar justamente no Google Docs. Mas temos as opções também de criar uma atividade com teste, né? Um quiz ou uma prova com alternativa, ou provas com respostas curtas, longas. Então, eu vou mostrar uma forma de criar e vou dar um pouco como inserir essas diferentes formas de ter uma questão. Então, colocando, então, atividade com teste, ele automaticamente já gera, então, um formulário do Google em branco para a gente. Então, isso já facilita isso, né? Senão, você teria que colocar em criar e colocar, então, selecionar uma outra forma, né? Você faz seleciona as mesmas opções aqui. Então, qual que é o aluno que vai ter acesso, se é para todos ou não, qual categoria de nota, quanto que vale essa questão, a data da entrega. E se você, então, quiser adicionar uma rubrica também para cá, você pode, e se você faz isso, você pode utilizar também rubricas antigas, né? Você pode, se for uma rubrica mais geral, você achar que dá para ser aplicada nesse caso, então você pode aplicar isso. Você não precisa criar sempre uma outra rubrica, vai estar lá no seu banco de rubricas isso. Bem, então uma vez que você está criando isso, você clica nesse formulário, você vai ter então a opção de começar a preencher, né? Então aqui eu dei um exemplo como se fosse uma prova clássica, mas não precisa ser uma prova clássica, então você pode pensar isso, né, da forma como você quiser. Você pode colocar então as instruções sobre aquela prova aqui no início, né, sobre aquela atividade, e aí sim tem essas questões, tá? Então aqui eu dei um exemplo de múltipla escolha, né, essa primeira opção, no qual ele vai te dar já quais são, para você inserindo essas alternativas. Então eu coloquei aqui, né, uma questão, né? E para mostrar um pouco da versatilidade disso, eu vou adicionar justamente uma imagem. Então, eu posso vir aqui, ó, então eu posso ter coisas escritas. Se eu clicar aqui, vai aparecer a opção de inserir uma imagem. Então, eu posso ou inserir uma imagem que está no meu Google Drive, ou simplesmente arrastar do meu computador para cá e fazer o upload dessa imagem. E essa imagem, então, vai estar associada a essa questão, tá? Uma vez que eu fiz isso, eu posso, então, criar as alternativas. Então, eu crio uma. Se eu quiser adicionar mais, eu vou clicando aqui em adicionar e isso vai me dando opções de quantas alternativas eu quiser, tá? E aqui embaixo, uma vez que eu inseri todas, eu posso falar qual que é a correta. Então, se eu clicar em chave de resposta, ele vai mostrar para mim qual que é o valor dessa questão. Então, você pode colocar aqui quanto que essa questão vai valer, referente ao total, né? E, além disso, eu posso selecionar qual é a correta. Então, no caso de alternativas, a correção é automática para a gente, né? Então, isso facilita também quem acha necessário utilizar esse tipo de questão. E você pode também adicionar feedbacks para essas respostas. Então, para quem respondeu errado, você pode colocar algum feedback, algo talvez que ele deveria ter observado e não observou, enfim, alguma coisa relacionada a isso. Pensando, então, né, em sempre dar esse feedback para justamente aumentar, então, a compreensão do aluno, né, nesse processo de aprendizado. E também feedbacks das respostas corretas. Então, você pode colocar esses feedbacks, salvar. Então, se o aluno respondeu errado, ele vai receber esse feedback, então, quando você devolver a prova para ele. Aqui embaixo, a gente tem algumas opções de como colocar essa questão como obrigatória ou não. Acho que vale a pena a gente colocar em alguns momentos como obrigatória, pois às vezes o aluno, ele pode esquecer alguma dessas questões e de responder alguma questão e talvez ele seja penalizado por isso, simplesmente por ele esquecer, né? Então, se você coloca que é uma obrigatória, ele vai ter que então clicar e responder, pelo menos de uma delas, né? E temos a opção também aqui, ó, de pedir para essas alternativas serem ordenadas aleatoriamente. Então, isso faz com que quem tem essa preocupação com cola dificulte a cola, já que vai ter um certo embaralhamento entre elas. Uma vez que eu fiz isso, eu posso vir, né, e pensar então uma outra questão. Então, agora eu vou dar um exemplo, como adiciona uma pergunta, né, sendo ela um parágrafo, por exemplo, uma dissertação, uma resposta dissertativa. Então, eu clico em parágrafo, né, venho
coloco, então, a minha questão, né? E aqui o aluno vai ter como responder. Eu clico em chave também. Nesse caso aqui, a chave, eu não tenho como colocar qual é a resposta correta, pois é uma frase longa, então você não tem como... o Google, ele não tem como avaliar frases longas. Nesse caso aqui, a gente vai ter que fazer a correção, mas você pode colocar justamente a pontuação daquela questão aqui. Bem, outra questão, você pode marcar como obrigatório ou não, levando em consideração aquilo que a gente falou, e você pode pensar numa validação dessa resposta. Como assim? Se você colocar como validação da resposta, você pode incluir, então, qual que é o máximo ou mínimo de caracteres para aquela resposta. Talvez isso algumas pessoas achem importante, justamente para alguns alunos não saírem escrevendo qualquer coisa, tentar naquele meio, né, chutou tanto para ver se tem algo certo. Então, você pode limitar o número de caracteres. Aqui eu dou um exemplo limitando pelo máximo, tá? Sendo, 1000 caracteres, que dá mais ou menos umas 10 linhas quando eu estava fazendo o formulário. Marcelo, tem que colocar 1000? Não. Fica 10 mil? Não. Fica a critério de cada um. Desculpa, 1000. Fica a critério de cada um se quer ou não colocar essas opções, tá? Bem, então, uma vez você fez isso, você pode então incluir outras formas, né? Aqui eu dou um exemplo de respostas curtas, no qual normalmente é só uma palavra ou coisas bem... frases curtas, né, como resposta. Então, aqui eu dou um exemplo. Então você coloca a sua questão, seleciona, então, frases curtas, e você pode, justamente, né, nos feedbacks, colocar, então, essas diferentes opções, da mesma forma como a gente fez no anterior, tá? Além disso, a gente pode pensar em vídeos também. Aquilo que o Camilo mostrou, talvez você queira aplicar isso num quiz, e aqui dentro dá. Se você vir em adicionar vídeo, tá? Você tem a opção de colocar, então, o link do YouTube ou da página que você achar, né? Então, eu uso muito o YouTube, porque tem muitos vídeos, a grande maioria está lá. Uma vez que você coloca o link, ele vai te mostrar se é esse mesmo que você quer, você seleciona, e esse vídeo, então, vai estar linkado com aquela questão. Lembrando que ele vai estar abaixo daquela questão, se você colocar acima, acima. Se no final, quando você for terminar esse questionário e falar para ele embaralhar as questões, que é uma possibilidade também, a ordem, então, desse vídeo ela vai estar embaralhada, então isso não vai fazer com que o aluno tenha a ordem correta. Então, se você falar, o vídeo está abaixo da questão, o vídeo abaixo, não vai estar abaixo, por isso vai estar embaralhado. Então, quando você usar vídeo, você não pode embaralhar as questões, mas dentro de uma múltipla escolha, você pode embaralhar as opções, então, do teste em si. Bem, você fez a prova, finalizou, né? Você pode, então, clicar em configurações. Então, definir algumas questões que são importantes. Dentre elas, é justamente se você vai coletar os e-mails dessas pessoas, e acho que isso é importante para você ter justamente um controle de quem fez e quem não fez. É pelo e-mail que a gente tem esse controle, tá? E aqui, você tem as opções de restringir somente para usuários, né, da Unifesp. Então, no caso aqui, todos os alunos eles utilizam o e-mail da Unifesp, a gente está tendo essa orientação, né, eu falo isso já no primeiro dia de aula, então isso não teria problema, mas se no caso da substituição não tem, ou você sabe que algum aluno não tem o e-mail e está utilizando outro, você tem que desmarcar isso, senão ele não consegue ter acesso a esse quiz, tá? E você pode, então, limitar ele a responder apenas, né, um questionário. Porque se ele tentar fazer isso outra vez, uma vez que ele já submeteu um, ele não consegue submeter outro. Também temos que pensar, né, na viabilidade disso, pois se você faz isso, o aluno está fazendo o formulário, tem algum problema e tenta enviar de novo, ele não vai conseguir, a não ser que você autorize o aluno a fazer isso novamente. Então, isso pensando, né, nessas configurações gerais. Em apresentação, você pode marcar com uma barra de processo para ele saber quanto ainda falta daquilo, né, desse quiz, ou prova, enfim. Se ele embaralha ou não as ordens dessas perguntas. Não, lembrando, se você coloca vídeo, não podemos colocar isso, pois o vídeo vai estar embaralhado no meio, né, não vai estar seguindo a ordem das questões. E se você deseja ou não criar, né, um teste no qual atribui as pontuações das questões de maneira automática. Então, quando você faz resposta curta, né, ou alternativas, múltipla escolha, isso
é muito bom, pois ele já faz essa correção baseada, então, nas suas respostas corretas. Mas quando você utiliza justamente questões dissertativas, você vai ter que olhar essas questões uma a uma. Então, por mais que você coloque criar aqui, é legal, porque para a maioria das coisas que forem teste ou resposta curta, você vai ter essa correção automática, mas seria legal você não clicar em enviar a nota, liberar a nota imediatamente após ele enviar isso, mas sim posterior a uma revisão manual, porque você vai ter que olhar as questões dissertativas e atribuir as notas referentes a isso, tá? E aqui embaixo, as pessoas que responderam podem ver as perguntas erradas, as respostas corretas, enfim, você tem essas opções aqui do que você permite ou não o aluno olhar. Uma vez que você fez isso, você salva essas suas configurações, e isso está pronto, então, dentro daquela atividade que você criou, tá? Se você clicar em visualizar, você vai visualizar, então, como que o aluno vai ver a sua prova. E aqui eu fiz isso de propósito, pois eu vou ter o e-mail do aluno que for fazer isso, só que eu não tenho o nome, eu não tenho, talvez, o número da matrícula. Então, você pode colocar, né, nesse cabeçalho aqui, uma opção dele colocar o nome completo, ou registro acadêmico, matrícula, enfim. Uma forma também que você possa utilizar isso para facilitar na hora de você for organizar as notas, enfim, como você vai organizar as suas avaliações. Bem, fiz isso, bonitinho, está pronta a minha prova. Eu posso vir em criar atividade, então isso vai estar disponível para o aluno, mas não, Marcelo, eu quero fazer isso, né, antecipadamente, e só quero que ele poste isso, então essa prova só daqui 2 meses. Posso? Posso. Você pode vir desde criar a atividade, programar essa atividade. Para quando você quer que ela fique visível para os alunos. Se você colocar isso, você vai ter a opção do dia e a hora, você seleciona qual você quer e põe programar. E aí, então, essa prova, se ela for programada, ela vai ficar assim, ó, cinzinha, tá? Ou prova, ou avaliação, ou quiz, enfim, a forma que você quiser. E só quando chegar naquele dia que o aluno vai ter acesso. Bem, o aluno, então, como que o aluno, então, tem isso, né? Então, uma vez que você fez isso, o aluno vai receber essa atividade, então ele vai ter esse acesso, ele vai clicar, então, né, nessa prova, e vai justamente ter essa opção aqui, de visualizar esse formulário que foi criado. Ele clica aqui no formulário e vai começar a responder as perguntas, tá? É interessante, né, eles colocarem uma cópia dessa resposta para eles, que é justamente o documento para eles que eles fizeram essa prova, ou esse questionário, ou essa avaliação. Uma vez que ele respondeu tudo, ele clica em enviar, tá? Uma vez que ele enviou, tá vendo? Você vai mostrar que isso foi feito, né? Então, uma forma de a gente ter essa tracking, né, de quem está fazendo ou não e quando foi feito. E o professor, vai fazer dessa forma. Se ele tentar enviar um novo formulário, se você colocou aquela opção de apenas uma resposta, ele não consegue, tá vendo? Vai falar que ele já fez isso e ele não consegue, a não ser que o professor permita isso, tá? E como que fica isso para o professor? Então, uma vez que o aluno fez o quiz, enviou, o professor vai ter acesso, então vai ter aqui uma entrega, no caso fui eu mesmo, o aluno Marcelo, no caso sou eu clico então nessa prova teórica e vou ter então justamente aquele formulário que eu criei, né? Aquele quiz que eu criei, ou aquela prova, enfim, aquele formulário. Eu venho em editar formulário e eu vou ter as opções das perguntas e aqui das respostas. É o que eu estou interessado, eu quero justamente corrigir aquela avaliação. Clico em respostas e vou ter um resumo geral de todo mundo, por pergunta e individual. Se eu clicar em individual, eu vou poder selecionar justamente quem enviou aquilo. Então, no caso, só tenho um, né? Eu seleciono só aquele aluno e vou ter, então, as respostas individuais para ele. Então, eu posso ir lá e verificar justamente se está correta ou não a resposta, principalmente naquelas que eu não tenho as alternativas criadas, né? Não eu estou utilizando questões dissertativas longas. Então, eu venho, atribuo a nota daquela questão
daquelas questões, e no final disso eu libero, então, essa pontuação, e o aluno vai ter, então, justamente isso. Se de 100 pontos ele fez 70, ele vai ter essa nota aqui. Uma vez que eu faço isso, eu venho e atribuo também aqui, né, no Classroom, pois eu consigo, lembra, o Classroom vai fazer o cálculo da nota para mim também. Então, uma vez que eu faço isso, eu falo que eu devolvo para o aluno, ele fala se realmente quer devolver essa nota, eu falo que sim. Então, aqui é um exemplo, né, de um aluno que tirou, né, de 100 pontos, né, no caso foi eu aqui novamente, 40 desse projeto de zoologia, e da prova que foi feita, 70%. E ele já te dá, então, a média, né, pensando nessas questões todas de quantas categorias você pôs na avaliação, né, essa média ponderada. No caso aqui, ambas são teóricas, por isso que ele manteve a mesma proporção, tá? Bem, pensando um pouco no que o Camilo falou, né? Marcelo, eu consigo integrar outras plataformas com o Google Classroom? Dá. Então, você pode criar atividades, né? Você vai lá em criar atividade, você coloca lá, prova de zoologia. E nessa prova seria, por exemplo, no exam.net. Então, você pode vir aqui colocar as instruções, então, acesse o link tal e entre com o código X, né? Você faz isso, pode programar, você pode fazer todas aquelas questões, você pode colocar como que você vai corrigir também, como vai ser aquela rubrica. E o aluno, então, uma vez que ele vai ter isso, ele vai vir, clicar no link e já colocar o código de acesso. Porque senão você teria que enviar um e-mail para todo mundo, né? Então, essa plataforma permite você integrar essas outras, né? Colocando apenas o link. Então, é uma forma, uma alternativa que a gente tem de linkar essas outras ferramentas, tá? Bem, dicas importantes. Quem nunca mexeu com o Classroom, explore o Classroom. Então, eu falei algumas questões aqui, não falei todas, assim, tem muita coisa que dá para fazer ainda. Então, explorem bem o Classroom antes de utilizar. Teste com os amigos antes de aplicar na sala. Então, teste com o amigo, teste com a esposa, com o marido, com quem vocês acharem, né, que com os amigos, né. Eu estou entrando em contato com os amigos também, que estão dando zoologia, que é a minha área, justamente a gente trocar figurinhas, acho que vai ser importante nesse momento, né, a gente ter a gente ter o Gadeia também, que contribui muito no nosso caso aqui. Então, talvez vocês possam pensar em criar esses grupos também nas universidades, nas escolas que vocês trabalham. Tem muita coisa na internet, então basta você digitar Google Classroom, como fazer tal coisa, então você vai ter isso, e tem muito vídeo no YouTube também, então talvez eles vão explicar muito melhor do que como eu expliquei aqui. Então explorem ao máximo a ferramenta, para você ter segurança, justamente quando você for fazer, né, isso com os alunos te perguntarem alguma coisa, você tem como responder. E uma coisa que eu fiz, né, numa disciplina, que foi uma disciplina emergencial aqui online, foi justamente, no primeiro momento, no primeiro contato, mostrar como a plataforma funciona também. Eu acho que isso é extremamente importante, que nem todo aluno tem esse conhecimento, então isso vai facilitar muito o engajamento do aluno. Uma vez que ele sabe mexer, ele tem uma noção, ele vai poder explorar melhor ainda esses recursos que você está colocando, tá? E quem tiver, novamente, aqui o site do laboratório, onde eu coloquei, eu disponibilizei, então, esses slides, fiquem à vontade para acessar, tá? Ficou bem na hora, ficou bem aqui o link, mas eu posso postar o link depois para vocês lá, quem quiser. Ok? Vocês estão me ouvindo ainda? Opa, vamos lá, tudo bem? Então, a gente tem algumas perguntas, aí Marcelo, e pensando nos feedbacks e avaliações, teria como incluir novas atividades somente para o aluno que errou parte ou totalmente cada questão? Quando retorna a avaliação do aluno, tem como incluir comentários para orientar o aluno sobre o que rever? Sim, assim, depende como que você vai fazer, né? Se você for nesse Google Forms geral, o feedback pode ser automático, né? Se você colocar aquelas para respostas corretas e para respostas erradas. Mas se for, por exemplo, baseado num projeto, tem como, para cada projeto que for enviado, você colocar comentários específicos para aquela pessoa
E também no texto você pode colocar comentários, né, sobre uma questão específica. Então você tem essas opções, todas essas opções, tá? Respondi? Eu acho que sim. Uhum. Mas se ele errou parte ou parcialmente de cada questão, tem como colocar um feedback específico para isso? Quando você vai atribuir a nota referente àquela questão, você pode colocar, você vai ter que fazer isso de forma manual, não é? Quando é um quiz, não tem como você fazer isso específico, né, para um aluno, para uma questão. Então, você vai ter que fazer isso de forma geral, tá? Isso nesse formulário. No Moodle já é possível. No Moodle já é possível você colocar por tipo de questão que ele escolheu um tipo de feedback. Só para quem quer saber desse recurso. Existe alguma ferramenta, alguma forma de mensagem privada entre o professor e o aluno dentro do próprio Classroom? Sim. Então, por exemplo, eu vou postar aqui para você, eu vou compartilhar minha tela, que eu tô nessa minha turma que eu criei aqui só para mostrar as opções que a gente tem aqui, tá? Aí, se você puder também fazer um comentário sobre como que exporta as notas do aluno para uma planilha do Excel. Tá. Um momentinho, só deixa eu colocar aqui uma janela. Bem, eu estou aqui numa sala chamada Curso Online, essa que eu criei, né? Então, eu tenho as pessoas, no caso sou eu, o aluno, e tem todo o que o aluno fez. Por exemplo, ele fez esse exercício, esse projeto de zoologia, né, que eu tinha colocado lá. Ele me enviou o documento. Então, nesse documento, né, eu posso ir lá e selecionar, então, as rubricas, né, de acordo com seguindo, então, os critérios e os conceitos, né, que eu atribuí, e esse comentário particular só vai para o aluno, referente a esse projeto, ou a essa atividade. Então, aqui você tem como dar esses feedbacks, né, apenas para o aluno, e além disso, se você quiser marcar alguma coisa no texto dele, colocar comentários específicos, tá vendo, sugestões, você pode também, tá? Marcelo, não foi feito através de quiz, como que eu faço? Então, o quiz, você não vai ter um documento anexado ali, mas você vai acessar justamente essa prova e você pode colocar comentários específicos para o aluno também. Então, você pode falar, olha, na questão 1, aconteceu, você errou nisso, mas por causa disso, disso, disso. Enfim, você pode dar os feedbacks aqui para o aluno. Então, não tem como você fazer para cada uma das questões, mas você pode, individual, então, mas você pode colocar, então, um texto corrido aqui. Então, questão 1, e dar um feedback. Questão 2, dá outro feedback. E aí por em diante, tá? Então, você tem essas opções aqui. Beleza? Beleza. Eu acho que foram mais ou menos essas as questões que andaram aparecendo. Sobre as notas, né? Então, aqui, ó, você pode simplesmente selecionar. Você pode selecionar aqui, copia, e isso você joga lá no Excel. Só que eu estou falando assim, você não precisa fazer isso, tá? Ele automaticamente já faz para você, bonitinho. Então, só se você realmente quiser fazer isso, mas você pode simplesmente selecionar a nota final de cada um deles aqui, que ele já vai te dar a nota final. Então, baseado justamente nesses critérios de avaliação que você fez. E isso é interessante falar também, de manter aí, porque alguém fez uma pergunta a respeito de uso de plataformas distintas ou não. Geralmente, as universidades, elas acabam oficializando ou o uso do Moodle ou o uso do Classroom também. Então, o Classroom também é uma plataforma oficial. Então, você também pode deixar suas notas registradas nessa plataforma, porque uma vez a instituição adotando como pertencente ao pacote que ela oferece, também é oficial. Aí, é possível fazer trabalhos em grupos, Marcelo? Tem. Justamente colocando aquela opção, deixa eu novamente compartilhar a tela aqui, gente. Você pode pegar, então, não sei porque que eu estou saindo da tela, né? É melhor deixar compartilhada. Desculpa. Então, eu vou criar uma atividade aqui, um exemplo. Vocês estão vendo a minha tela? Criar uma atividade. E aqui, ó, desde atribuir para todos os alunos, eu posso selecionar qual aluno vai fazer essa determinada atividade. Então, ter minha listinha lá com os grupos e vou selecionando quais alunos vão fazer essa determinada atividade. Né? E aí você cria uma outra para um outro grupo, e assim por diante. Tá? É isso aí.